Você viu no início dessa edição do Prime Time que o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por maioria, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A partir de agora, deixa de ser crime comprar, guardar ou transportar a droga para o consumo próprio. Mesmo assim, o uso da maconha ainda é proibido no Brasil. Quem vai explicar para a gente melhor este assunto é o advogado, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Doutor Gustavo, boa noite. Que bom tê-lo aqui conosco no Prime Time. Bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham na CNN Brasil. Doutor Gustavo, existe uma preocupação com essa decisão de hoje do STF, porque uma coisa é descriminalizar, outra coisa é a droga continua proibida e ainda falta a decisão do STF de, afinal de contas, qual é a métrica, né? O que é considerado, a quantidade que é considerada da maconha para uso pessoal ou não. Isso faz uma diferença grande na atuação da polícia, por exemplo? Faz sim, Thaís. Muita coisa precisa ser ainda definida pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo legislador, a quem compete, antes de tudo, dispor sobre a matéria. Por ora, como hoje o Supremo Tribunal terminou de fazer o julgamento do recurso extraordinário 635-659, entendendo que o mero uso, a mera posse da cannabis sativa, a maconha, para fim de consumo pessoal, não caracteriza crime, bem, sobram válidas o quê? As medidas de caráter administrativo, Thaís, como, por exemplo, internações, medidas educativas, programas preventivos à dependência química e, naturalmente, que a atuação das polícias de investigação é para avaliar se há ou não prática de crime. Então, hoje, muita coisa muda, porque se a polícia flagrar um determinado indivíduo que porte maconha e verificar que essa quantidade de maconha portada é compatível com o que houver definido o Supremo Tribunal Federal, bem, a polícia, a partir dali, não terá mais atribuição, porque a sua finalidade é investigar a prática de crime. Então, ela deverá oficiar os órgãos competentes para que sejam tomadas as medidas administrativas distintas daquelas que são da atribuição policial. Doutor Gustavo, hoje a reação da política foi de dizer que o STF invadiu as atribuições do Legislativo, invadiu as atribuições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e há uma defesa de que o STF estava apenas discutindo a constitucionalidade ou não de um artigo que já consta na lei brasileira. Onde é que está essa confusão? Quem é que tem razão? Ou todos têm razão? É um limite sempre difícil de definir. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal, vamos esclarecer isso, Thaís, ele foi chamado a decidir em recurso extraordinário sobre uma prisão decretada e uma condenação imposta a um indivíduo preso numa penitenciária que foi flagrado com 3 gramas de maconha. O que o Supremo Tribunal disse, Thaís? Que está fora dos limites da repressão penal, está fora dos limites da competência do legislador penal definir como crime a posse da maconha para fim de consumo pessoal, pelo fato de que isso não envolve o interesse da sociedade. A lei penal, quando pune, como pune o homicídio, como pune o roubo, como pune o estupro, o faz porque o bem jurídico violado é de toda a sociedade, não é só da vítima. O Supremo entendeu que, no caso da posse de maconha para consumo pessoal, aquilo diz respeito apenas à intimidade, à privacidade daquele possuidor, escapando aos limites do poder punitivo penal do legislador. Muito bem, com base nisso, considerou inconstitucional o crime definido no artigo 28 da Lei 11.343, que é a lei de drogas, a lei de tóxicos, como se queira chamar. Mas, é claro, a reação legislativa é imediata e muitos deputados e senadores, e até juristas, dizem que, em verdade, quem tem que definir se esse comportamento é criminoso ou não é o legislador, não é o Supremo Tribunal Federal, querendo dizer que ao Supremo Tribunal compete aplicar a lei e não criar a lei. Então, esse é um debate que tem argumentos bons, argumentos válidos dos dois lados, da parte do Supremo, para concluir o que ele quis dizer que o legislador pode sim estabelecer o que ele quiser como crime, mas
Se essa norma viola cláusula pétrea estabelecida na Constituição, escapa ao poder do legislador. Foi isso que entendeu a maioria, Thaís, não a unanimidade, porque 4 ministros divergiram, entendendo que a competência não é do Supremo Tribunal, e sim do Congresso Nacional. Professor Gustavo, essa decisão ainda vai tomar aqui bastante dias no Brasil, muitos dias no Brasil, porque o Congresso Nacional não vai desistir de tocar esse debate com a PEC das drogas, enfim, mas com todas essas ressalvas e pontos que o senhor nos ajudou a levantar aqui. Nós conversamos com Gustavo Sampaio, advogado, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Doutor Gustavo, obrigada, boa noite para o senhor. Também para você, Thaís, boa noite para todos e bom jornal.